Boa noite a todos e todas, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que, neste ato, damos início à solenidade de abertura da segunda edição do evento de extensão Segundo Painel de Forragicultura e Pastagens da Pecuária Pantaneira. Este evento está vinculado ao projeto de extensão Painel de Forrageiras, Vitrine Tecnológica Estratégica de Fomento para a Pecuária Pantaneira e tem como objetivos fortalecer as atividades de extensão em forragicultura e pastagens no curso de agronomia, a formação dos acadêmicos para abordagens com os produtores e as produtoras rurais, utilizando o painel de forrageiras como ferramenta didática e pedagógica, apresentar a vitrine tecnológica do campo experimental do curso de agronomia, bem como os projetos inseridos nela para a comunidade. Difundir a adoção de práticas de produção e manejo correto e sustentável de plantas forrageiras e fortalecer o setor agropecuário de Cáceres e região. Portanto, esperamos que aproveitem ao máximo as atividades propostas neste evento e sejam mais uma vez todos e todas bem-vindos. Convidamos para o uso da palavra a coordenadora deste evento, professora doutora Giuliana Ziloc Miguel. Olá, boa noite. Antes de eu começar meu discurso aqui, eu queria saudar o Rafael Kiel, um querido ex-aluno, né, que foi das primeiras turmas de zootecnia, que praticamente foi com ele que eu aprendi a ser professora. Então, é uma grande satisfação, uma grande honra poder tê-lo aqui. E agora eu vou me dirigir a todos, né, estimados participantes do segundo painel de forragicultura e pastagens da Pecuária Pantaneira. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e dar as boas-vindas à segunda edição desse painel. Há exato um ano, dia 15 de junho de 2022 foi o primeiro. Estávamos aqui na primeira edição do painel. Vislumbramos um programa de extensão voltado para essa área com o objetivo de desenvolvermos e fortalecermos os conhecimentos e as relações nela. Assim, fico orgulhosa de dizer que já temos mais de 3 projetos de extensão, 2 de pesquisa, vários bolsistas e voluntários, estagiários, alunos em creditação, parceiros na área comercial e produtiva, além dos cursos e eventos, sendo que nossa meta é aproximarmos cada dia mais dos agricultores, agricultoras e pecuaristas, a fim de que possamos compreender as demandas existentes e buscarmos as melhores respostas possíveis. Pessoal, eu gostaria de convidá-los a seguir nossas mídias sociais, atualmente no Instagram, anotem aí, @painel de forragicultura, que é um projeto de extensão que tem o objetivo de popularizar o painel de forrageiras, feito e mantido com o suor de nossos acadêmicos e acadêmicas que amam essa área. Assim, com esse convite, eu encerro esse ritual de boas-vindas e desejo que tenham excelente aproveitamento. Agora eu passo a palavra à nossa doce mestra de cerimônias, Maria Eduarda. Eu gostaria de recordá-los que a próxima atividade desse evento será transmitida pelo YouTube, que será amanhã, dia 16 de junho, a partir das 7 horas, 19 horas da noite. E no sábado, dia 17 de junho, nossa atividade será presencial, lá no painel de forrageiras, que é localizado na cidade universitária. Fiquem atentos, pois haverá formulário com lista de presença que será colocado no chat. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui no chat, que após as palestras nós iremos ler. A partir desse momento, convidamos os presentes para a apresentação da palestra,
manejo de pastagens, o período das chuvas está acabando. E agora? Proferida pelo professor doutor Rafael Quil Silveira. O professor Rafael é zootecnista pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestre em produção e nutrição de ruminantes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em ciências ambientais pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Atualmente, ele é professor do curso de zootecnia da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Campos, Pontes e Lacerda, técnico de campo do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, prestando assistência técnica e gerencial nos municípios de São José dos Quatro Marcos, Glória do Oeste e Porto Esperidião. Ele é empresário da KS Consultoria Látida, empresa que atua com a consultoria técnica na área de produção e nutrição animal e produtor rural. Dou as boas-vindas ao professor Rafael, a quem agora eu passo a palavra. Boa noite a todos. Vou me dirigir à professora Gil. Gil, você já nasceu sabendo da aula, então, né? Se você acha que aprendeu da aula na minha turma, então... não, foi antes. Bom, com relação agora a todos, né, muito bem-vindos. É sempre uma honra poder participar desses eventos. A gente acaba se atualizando, aprendendo bastante, tentando, de alguma forma, contribuir com a formação dos acadêmicos e para esse evento que também reúne produtores, né? Sempre é uma dificuldade a gente conseguir trazer produtores para dentro da universidade e também levar a universidade para os produtores, né? Talvez hoje, com essas mídias digitais, seja um pouco mais fácil até determinado ponto, né? Bom, com relação ao que vamos tratar hoje, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, né? Deixa eu achar ela, essa daqui. E vamos que vamos, né? Eu não sei, confirma para mim se está tudo certo. Sim, estamos vendo, perfeito. Beleza. Deixa eu só ver onde eu arrasto as coisinhas aqui para a tela ficar certa para mim ver. Bom, então, já me apresentaram, né? E colocaram umas coisas a mais aí. Estou brincando. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar assim é com relação ao conhecimento, né? O que eu queria dizer é o seguinte: todo conhecimento ele se esbarra em um ponto, ele chega até um lugar e não vai mais, né? E esse lugar que ele para é exatamente no desconhecimento, né? Então, assim, a minha função aqui, ou a minha tentativa aqui é de trazer para vocês algum conhecimento até as minhas limitações, né? Que não são... a minha capacidade não é tão grande, né? Mas trazer pelo menos um pouco da minha vivência, da minha experiência enquanto professor, enquanto produtor, enquanto filho de produtor, enquanto quem dialoga com produtores também, né? Então, basicamente é isso. Vão ter coisas aqui que não serão apresentadas, porque, dado o tempo e o tema bem amplo, né? Então, eu tentei trazer aqui, voltando ao título da palestra, né? Que título? Vamos fazer esse, então, o manejo de pastagens. O período das chuvas está acabando. Em outros anos, já teria acabado, né? Mas como nós estamos falando desse ano, está acabando ainda, porque ele se estendeu um pouquinho a mais esse ano, né? E agora, né? E agora, o que a gente faz, né? O que acontece? Como se faz, né? Bom, primeiro eu queria fazer um recorte aqui desse assunto, né? Que a gente vai tratar, né? Quando se fala da pecuária, né? É óbvio que sempre que se fala em pecuária vem à nossa cabeça uma vaca, né? Um boi, né? Um bovino. E na maioria das vezes de corte, né? Não de leite. Então, um recorte que eu vou fazer aqui é o seguinte: quando você fala em manejo de pastagem, quando você fala em forragicultura e quando você fala em pecuária, você pode estar falando de ovinocultura, de caprinocultura, suinocultura. Nossa, mas suinocultura você vai falar de forragem? Sim, tem o Siscal, Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre. A gente planta forragens, né, para alimentar esses animais. Avicultura também, né? Avicultura, você tem os sistemas de criação de galinha caipira, que se usa grande parte as forragens como fonte
de alimentação desses animais. Até a apicultura, por mais estranho que pareça, né? Mas as gramíneas, apesar de não produzirem néctar, mas produzem grande quantidade de pólen. Então, elas são usadas como fonte forrageira para essas espécies também, né? Tirando isso para lá, né? Então, vou tentar ser mais específico sobre a bovinocultura de corte e de leite, né? Uma vez que essas duas atividades são atividades de grande importância na região do Pantanal Mato-Grossense ou em Mato Grosso como um todo, né? Mas é só para saber que existem outras coisas, né? Que às vezes os horizontes da gente é muito estreito, né? Então precisa ampliar um pouco, né? Com relação à importância econômica da bovinocultura, ela chegou, né, em 2021, nós tínhamos no Brasil 224 milhões de animais, né? Centro-Oeste sendo a região que mais produz bovinos no país, né? E Mato Grosso com 32 milhões de cabeças, né, de animais produzidos nesse estado no ano de 21, segundo o IBGE. E segundo o MAP Biomas, esse mesmo estado, no Brasil todo, desculpa, apresenta 154 milhões de hectares destinados à pastagem. E se a gente fizer um cálculo rápido aqui da quantidade de animais pela quantidade de área produzida, nós chegamos a um número de 1,45 animais por hectare, né? E dependendo do que vocês estiverem pesquisando, tome cuidado, porque eu coloquei aqui um número que às vezes embaralha a cabeça, é 1,45 animais por hectare, desde bezerros a animais adultos, né? E então, isso para o Brasil. Isso dá, em média, uma UA, né? Uma unidade animal. Eu acho que a grande parte de vocês já conhecem, né? Uma unidade animal se refere a 450 quilos de peso vivo, né? Então, se tiver 2 bezerros, ou 3 bezerros, ou 4 bezerros, dependendo do tamanho deles, se a somatória der 450, isso é uma UA, apesar de ser mais de uma cabeça. Ou, da mesma forma, um bovino adulto, dos seus 600 quilos, né, 520 quilos, 700 quilos, 800 quilos, ele divide isso por 450 e a gente sabe quantas UA é. A taxa de lotação média do Brasil hoje é 0,7 UA por hectare, né? Então, é um número baixo, é um número baixo. Assim, a gente tenta trabalhar com melhores manejos, né, com melhores alternativas de produção, intensificação de produção, para que esse número venha a ser melhor. E a gente passe a nossa pecuária para um outro estado, né? Um estado de maior produtividade. E eu vou abordar vários assuntos desse ao longo dessa nossa discussão, né? Mato Grosso tinha 56 milhões de animais abatidos, desculpa, o Brasil todo, né, com 56 milhões de animais abatidos em 2022. Né? E aí a gente considera uma coisa que é um índice importante na bovinocultura de corte, que é a taxa de desfrute, né? Essa taxa de desfrute ela é dada em porcentagem, né? E você pega a quantidade de animais abatidos ou vendidos, como aqui no Brasil são abatidos, se fosse a nível de fazenda, a nível de propriedade, seja grande, pequena, chácara ou qualquer coisa, você consegue fazer a taxa de desfrute do seu rebanho, é só pegar o número de animais que foram abatidos ou vendidos, que saíram da propriedade, pelo número total de animais, né? E então nós temos uma taxa de desfrute para o Brasil de 25%, né? Que é uma taxa de desfrute baixa, né? Porque se a gente considera os valores ditos não ideais, mas razoáveis a bom, de taxa de desfrute, se for para criadores de bezerros, a gente considera uma taxa de desfrute de 35%. Para ciclo completo, cria, recria, engorda, 45%, e se for só recria, engorda, 55%. IMT, Mato Grosso, com um abate de 4,8 milhões de cabeças no ano de 2022 e uma população de bovinos de 32 milhões, nós temos uma taxa de desfrute de 15%. Ou seja, estamos com os índices relativamente baixos. Esses dados foram todos retirados do IBGE. Tá? Então, nós tínhamos aqui um cenário para a produção
de bovinos de corte, né? E um cenário bem que carece ainda de um fomento na pesquisa, um fomento nos incentivos de produção, a mudança cultural dos produtores, e várias outras coisas que a gente ainda vai discutir daqui a pouco, né? Já para bovinos de leite, bovinocultura leiteira, né? Então, o Brasil produz 30,7 bilhões de litros, né? 22,9 milhões de vacas, ou seja, 10% mais ou menos, né? 10% do efetivo total de bovinos do país, né? E temos o Rio Grande do Sul como o maior produtor de leite, né? O maior rebanho, desculpa, de bovinos com 11,8 e Paraná com 11,7, bem perto. E a cidade de Castro, no Paraná, é o maior produtor de leite, né? Um total de 180 milhões de litros e com a produtividade média, né, de 7,7 milhões 115 litros, 7.115 litros de leite por vaca ano, né? Se a gente pensa num período de lactação de 305 dias, né? Com média de 23,32 litros por vaca dia, tá? E enquanto a gente tem uma média do Brasil de 5, não chega, né, próximo de 5 litros por animal dia. Então, assim, são números que nos trazem um alerta bem grande sobre esse nosso sistema produtivo. Existem alguns entraves, né, que fazem com que acabe dificultando um pouco o incentivo a esse aumento da produtividade, né? Um delas é o uso dos principalmente adubos, né? Se você tem os fertilizantes, são um dos principais, são um dos que mais contribuem para a intensificação da produção animal, a pasto principalmente. Aqui nós estamos tratando, esqueci de colocar isso no recorte, né? Que o Brasil, ele é um produtor e a base da produção da bovinocultura brasileira, seja corte, seja leite, a pasto, né? Isso nos garante índices, nos trouxe índices de produção talvez não tão bons comparado com outros países, mas nós temos uma característica importante que é o custo do pasto é muito baixo, e por isso faz com que o nosso produto seja um produto bem disputado no mercado internacional por conta dos preços deles que são muito baixos. Então a gente consegue colocar a nossa produção fora do país de maneira simples porque o custo da nossa carne, o valor da carne que a gente vende é baixo. Um dos entraves, então, seria, não estou colocando atividades contra outras atividades, eu estou falando que há uma competição, né? E a lei da demanda, né? Da oferta e da procura. Então, nós temos a cana-de-açúcar como uma das atividades que acabam encarecendo algumas coisas, né? Dentre eles os adubos, né? Outra característica também que sempre quando há a entrada da indústria canavieira, há um aumento do preço da terra. Isso tende a criar algumas coisas, como, por exemplo, a saída dos produtores de regiões onde eram tipicamente produtoras de bovinos, para outras, o preço da terra sobe, então eles vendem suas terras e vão para outros locais, abrirem novas áreas, né? Vide desmatamento atual, recente. E essa abertura de novas áreas, então tem esse efeito da introdução de outras atividades mais rentáveis que fazem o preço da terra subir nesses locais. E, ao mesmo tempo, também tende a forçar aqueles produtores de bovinos a levarem as suas atividades mais a sério, já que ela passa a ter que ser uma atividade um pouco mais competitiva. Então, ele acaba tendo que melhorar os seus índices se ele quiser permanecer na região. Então, basicamente é isso, né? Ou ele vai embora, vende a terra e vai comprar a terra em lugar mais barato, e lugar mais barato sempre é lugar que às vezes a terra ainda não foi trabalhada, né? Pouca, com estrada ruim, e aí vai. Então, nós temos um entrave, esse é um, né? Mais recentemente, nós temos um outro entrave, que é a expansão da agricultura para a produção de milho, utilização do biodiesel, tá? Que é uma alternativa interessante também,
Só que aí entram algumas coisas nesse cenário, né? Então, nós temos insumos, né, que são finitos, né? Um crescimento populacional que vai chegar logo, logo, né? Já chegamos nos 8 bilhões, vamos chegar logo aos 11 bilhões, né? E nós temos mais ou menos aí recursos de adubação que são finitos, né? E a gente tinha que estar pensando em preservar esses produtos para a produção de alimentos. E estamos usando muito desses nossos recursos finitos para a produção de biodiesel, né? Existem tecnologias de produção de energia ou de outra fonte de energia que não a do biodiesel para veículos e tal, né? Mas isso está meio moroso ainda, né? Parece que agora, nos últimos anos, começou a pegar mais recentemente, parece que foi mais um pouco para frente, né? Mas é coisa que a gente tem que pensar. Quem é da zootecnia, quem é da agronomia, tem que pensar muito. Então, nós temos alta produtividade de grãos, alta produtividade comparada com alguns anos atrás. Isso é fruto de várias coisas. É fruto do melhoramento genético, é fruto da chegada de máquinas que conseguem fazer o trabalho, fruto da ciência, o monitoramento mais preciso, agricultura de precisão, pecuária de precisão, melhoramento genético animal, mas se a gente pensa em produção vegetal, se a gente pensa em produção de pastagem, se a gente pensa em produção de grãos, o grande incentivador dessa alta produtividade ou do aumento dessa produção é o uso de adubos, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, basicamente, que são recursos finitos, né? Competindo com outros produtos, como, por exemplo, o álcool. Então, né, aqui existe, né, eu sempre gosto de trabalhar nessa temática. Eu acho que a gente das áreas agrárias, às vezes, executa muita coisa e não reflete tão bem sobre as coisas que executa, né? Eu, como sou dessa área, né, aprendi, a partir de um certo momento da vida, a refletir um pouco mais sobre essas coisas. E aqui é uma tira, né, que eu peguei por aí, de alguém andando com o seu carro, né, um conversível 3.0, 100 quilômetros por hora em 2,5 segundos, né? Uma pessoa pedindo comida e ele fala, não, você tem que reduzir o vosso consumo, porque eu preciso produzir etanol, senão não ando no meu carro, né? Então, aquilo que eu falo, sempre comento com os meus alunos, quem tem dinheiro para comprar milho e alimentar ruminante, que teoricamente milho não é muito comida de ruminante. Não estou falando que não pode dar milho para ruminante, tá, gente? Mas compra milho e trata de ruminante. Quem não tem dinheiro para comprar milho para saciar a fome, não sacia a fome. A mesma coisa agora com o etanol, né? Mais ou menos é por aí o que a gente tem visto, né? Então, no Mato Grosso já entraram algumas indústrias da produção de milho para a produção de etanol. A curto prazo é uma resposta boa para a produção de combustíveis, né? Substituindo, então, o combustível fóssil, basicamente a gasolina e o petróleo, o diesel, né? O óleo diesel, por outros produtos, né? A curto prazo isso é bom, né? Mas a gente tem que passar a refletir mais um pouco e pensar a longo prazo. E a longo prazo me parece que isso não é bom, porque compete com os principais recursos que são destinados à produção de alimento, né? Que está entre as nossas funções, né? De zootecnista e de agrônomo, né? Produzir alimento, né? Basicamente é esse o nosso objetivo. E às vezes a gente acaba indo contra eles mesmos, né? Que precisa de terra e adubo, né, a base, né? Por mais que a gente tenha melhoramento genético, maquinário, a gente precisa de uma outra coisa que eu trato daqui a pouco também. Mas se a gente não tiver adubo e terra, você pode ter o melhor melhoramento do mundo, que você não vai produzir quase nada, né? E o outro recurso que eu comentei é estabilidade do clima, né? Regime de chuva, chover na hora certa, parar de chover na hora certa, né? Chover na quantidade certa, né? E o que a gente vem notando são essas pequenas alterações, né? Dadas em função de algumas questões, inclusive talvez até políticas, talvez até não, com certeza também políticas, né? E os primeiros a se preocuparem com essas coisas deveríamos ser a gente, das áreas agrárias, né? O primeiro a se preocupar,
aquilo que eu comento, né? Quem às vezes é meu aluno já ouviu falar isso 10 vezes, vai ouvir a 11ª, que quando uma empresa que produz celular, uma montadora de carro, uma empresa de qualquer tecnologia da informática, por exemplo, ele não esquenta e não deve esquentar muito a cabeça se está chovendo, se está parando de chover, como é que está a temperatura, se a quantidade de chuva que choveu foi boa ou não, né? Ele não deve se preocupar, não precisa se preocupar com isso. Agora, a gente das áreas agrárias, os produtores rurais, quem primeiro deveria se preocupar com isso era a gente. E me parece que parte desse grupo que eu chamo a gente não está muito ligando com isso, né? Ou não está vendo isso como um problema, né? E é aquilo que eu falo, né? A gente que trabalha nessa área também trabalha com gestão, né? Um bom gestor, um bom gestor é alguém que consegue observar o problema. A partir do momento que você observa o problema, você cria a solução para ele. Então, se a gente não vê isso como um problema, não tem como criar solução. E me parece que mais ou menos isso, né? A negação desse problema não está gerando solução para ele, ou se está gerando de uma pequena parte da sociedade e com uma morosidade muito grande, frente ao tamanho do desafio e o tamanho das mudanças que a gente já tem enfrentado recentemente. Bom, um outro entrave, então, para a produção de pastagens é o regime de chuva. Isso aqui são os dados de uma fazenda que tem em frente à universidade, o campus de Pontes de Lacerda. Trabalhei nessa fazenda por algum tempo, e lá eles têm, esses dados aqui são de produção de chuva de 1982 até 2013, se eu não me engano. E como era tudo bem anotado, né? Então nós temos aqui um regime de chuva naquela região que é esse, né? Então nós temos aqui, nos meses de abril, uma drástica redução da quantidade de chuvas, né? E lá em novembro ela voltando de novo. Então nós temos aí 3 meses que são 3 meses muito cruciais, né? Como a resposta da pastagem ao regime de chuva ela é um pouco mais tardia, então quer dizer que nós temos uma redução drástica de chuva aqui que vai refletir mais para frente. Do mesmo modo, nós temos aqui o retorno das chuvas nesse momento, que vai ser refletida mais aqui para frente um pouco. Então, nós temos aí um período do ano que a gente considera um período de mais ou menos 6 meses de chuva, ou de regime de chuva relativamente bom, né? 3, 4 meses aqui, e mais 2 aqui, dependendo do ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Esse ano, por exemplo, isso aqui não reflete, né? Esse ano veio um pouquinho mais para frente aqui, esse regime, né? E temos ocorrência de chuva até em junho aqui, né? Que geralmente são os anos mais críticos, mas essas variações são relativamente normais, né? Com intensidade, efeitos de variações com intervalos menores agora, né? Com o passar dos anos e as possibilidades de alguns das mudanças climáticas, né? São aqueles eventos extremos, né? Um ano que chove demais, um ano que chove pouco, né? Antes acontecia a cada 30 anos, agora acontece a cada 10, e daqui a cada 5, e daqui todo ano, né? Daqui mais para frente. Então, coisas que a gente tem que se preocupar. Mas, voltando para a floresticultura, nós temos aqui, então, um período de 6 meses de chuva e uns 6 meses de seca, e isso é um dos grandes entraves à produção agropecuária, né, principalmente da bovinocultura, principalmente animais que são a pasto. Eu né, colocar também os ovinos e os caprinos, né, que são atividades que são mais, usam mais o pasto. Então, nós temos aí para algumas espécies, né, para alguns grupos, né, nós temos a produção de pasto, por exemplo, da Braquiária SP, né, as várias espécies de Braquiária, né, ou de Urocloa, né, elas produzem, em média, para a maioria dessas espécies, 70% da sua produção forrageira na chuva e 30% na seca. E para os pânicos é um pouquinho diferente, né, tem uma alta produtividade no período de chuvas, 80% mais ou menos de toda a matéria seca produzida na chuva e 20% na seca. Então, basicamente é assim, se a gente tem uma pastagem que produz 10 toneladas de matéria seca por hectare, nós vamos ter 8 toneladas na chuva e 2 toneladas na seca, né? E o resultado que se vê é isso aqui, né?
no período de seca, é uma região praticamente desértica, né? Mais ou menos isso que se encontra há alguns anos, né? E chega aos seus 7, 11% de umidade relativa na capital do nosso estado, né? É pior do que o deserto. Lógico que o deserto é constante, né? A gente fica só um período do ano. Então, essa situação é uma situação recorrente que começa a acontecer agora, né? Esse ano mais tarde um pouco, mas começou a acontecer agora. Daqui uns dias a gente já começa a ver as pastagens dessa forma. E a pergunta é, o que a gente pode fazer? O que fazer quando essa situação chega nesse ponto? E aí a resposta é, bom, para aquele produtor que se preparou, é mais fácil, né? Para aquele que não se preparou, é difícil, né? E seca sempre houve em Mato Grosso, né? Seca sempre houve quase que no Brasil todo, desde a época do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Alguns produtores, hoje menos do que antes, nunca se preparam para seca. Então, quando a coisa começa a ficar feia, apesar de saber que todo ano tem o mesmo cenário, um período que chuva vai acabar, a chuva vai ficar seca e vai acontecer, e ele não se prepara, e muitas vezes isso que acontece, tá? Isso aqui, infelizmente, ainda ocorre no Brasil, ocorre no nosso estado, né? Agora, de vez em quando, ocorrem algumas multas, né, e tal, e ótimo que existe isso, né? Pessoas que deixam animais passarem fome e são multados, tem que pagar um valor alto por isso. Muito baixo ainda, geralmente, eu acho, né? E, e existe uma outra coisa interessante que eu observo por aí, né? Assim, pobre é tudo sem sorte, né? O cara tem 10 vacas lá e 30 vacas que produzem pouco leite, arruma uma vaca, vende essas 30, compra 10 que são mais produtivas e quando chega a primeira seca o gado morre. Não é pobre que não tem sorte, na verdade isso é falta de uma instrução e por que isso ocorre? Porque são animais mais produtivos. Animais mais produtivos são mais exigentes. Sendo mais exigentes, na carência, eles sofrem mais, né? E algumas soluções, ou pelo menos tentativas de soluções para isso, né? Uma delas que a gente vê bastante por aí é o pastejo rotacionado. Temos também o pastejo diferido, o uso da silagem, o uso da cana-de-açúcar, silagem, cana-de-açúcar, feno também, depois eu falo sobre feno, as possibilidades do feno, e a suplementação. Suplementação geralmente com ração concentrada, né? Ureia, mireia, ou a utilização de uma dieta isoproteica, ou de um que o pessoal geralmente chama de proteico, né? Apesar de que suplementação, se eu estiver fazendo uma silagem, ou seja, se a pastagem não está sendo suficiente para os animais e eu coloco um adicional, e esse adicional, se ele for silagem, isso é uma suplementação. Então, o conceito de suplementação é aquilo que está, colocar a mais daquilo que está faltando. E aí, utilização de minerais, tá? Utilização de minerais, eu coloquei um ponto de interrogação aqui, porque existe uma instrução paralela ou uma assessoria técnica paralela no mercado, que são das empresas que vendem produtos agropecuários, e um delas produção de minerais. E eu já presenciei, por parte de alguns vendedores, o cara falando assim para o produtor, ó, faz o seguinte, compra esse meu mineral aqui, meu sal mineral, uma mistura mineral comercial, e fornece para os seus animais e coloca no pasto tal lá, né, que o cara conhece a propriedade, que é o pasto que está melhor, e você vai ver a diferença. O produtor, né, desapercebido, faz a recomendação. E aí o gado melhora a condição. Ó, esse sal é ótimo, né? Porque eu coloquei para os animais, coloquei lá no tal pasto. Assim, qual é a grande deficiência dos animais no nosso estado? Existe deficiência de minerais? Lógico que existe, né? Alguns minerais em maior quantidade, outros em menos, né? Não cabe aqui a gente entrar nessa seara, que é um assunto bem longo, mas é interessante. Mas o principal fator determinante na produção animal é o capim, né? Existe um outro fator também genético, né? Um outro fator que eu observo com recorrência, e as pessoas não fazem isso por maldade, isso é muitas vezes por falta mesmo de treinamento, por falta de capacitação. Por exemplo,
Eu vi vários municípios incentivando, há um tempo atrás, o pessoal a trocar a genética dos seus animais. Isso aconteceu mais com bovino de leite, bovinocultura leiteira. Então, eles tinham determinados animais, a prefeitura vai distribuir sêmen, então vocês vão melhorar o seu rebanho. E, na verdade, o que aconteceu foi mais ou menos o efeito contrário. Então, você arrumou animais inseminou, então, com animais de mérito genético maior, de maior produtividade, e a consequência é que, quando chega na seca, esses animais não aguentam, esses animais morrem, tem vários problemas sanitários. E por quê? Porque o incentivo deveria ser a produção de capim. Então, assim, o treinamento que deveria ser dado deveria ser um treinamento para ensinar esses produtores como é que produzem alimento para os seus animais, que esse é o principal entrave da produção em Mato Grosso, né? E não, de fato, a genética, né? Então, assim, o que, de fato, os animais precisam? Comer capim, tá? Em grande quantidade. E essa bocona é para dizer isso, né? Que os animais comem muito, né? E às vezes o cara vai fazer o dimensionamento de um silo, às vezes vai colocar quantos animais cabem em cada hectare, e geralmente esse dimensionamento é feito meio que equivocado, né? Geralmente o número de animais que caberia era menor. Então, com o pastejo rotacionado, eu quero aqui abordar, né? Eu acho que o pastejo rotacionado todo mundo já ouviu falar, sabe mais ou menos o que é. Então, por conta disso, o assunto que eu quero tratar com pastejo rotacionado, ele não é como se manejar um pastejo rotacionado, tá? Apesar de dar algumas dicas, mas não é isso. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, produtores, e menos um pouco, quer dizer, mais ainda, alunos das áreas agrárias, tendem a achar que o pastejo rotacionado vai resolver todos os problemas do sistema produtivo, imaginando que, se eu colocar animais no sistema rotacionado, eu vou ter a solução dos problemas para o déficit de produção de forragem no período da seca. E não, porque quem define a produção no período da seca, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, quem define a produção de alimento para os nossos animais, basicamente são as chuvas, tá? E elas que são determinantes na produção forrageira. Existem outros dois fatores secundários, né, que são também de grande importância nessa produção, que primeiro é a duração do dia, né? Então, a duração do dia tende a diminuir no período da seca, inclusive, nós agravamos esse cenário que se encontra para a nossa região, e a outra característica é a temperatura. Então, nesse mesmo período, a temperatura esfria. Então, por mais que eu resolva o problema da seca com a irrigação, eu também tenho o problema dos dias mais curtos. E planta precisa de sol para fazer fotossíntese, para produzir carboidrato, para crescer, enfim. E, ao mesmo tempo, a taxa metabólica das plantas é dependente do clima. Então, nós temos 3 fatores que contribuem para a redução da produção de forragens no período das secas, né? Que coincide com o inverno. Nossa. Então, esse é o principal fator. Então, não tem como eu ter, mesmo no pastejo rotacionado, a gente tem que criar o conceito básico que a gente tem que entender é o conceito de taxa de lotação. Se a minha produção, se o número de animais ou de unidade animal que está dentro da propriedade, ele é constante, alguma outra estratégia eu tenho que criar de suplementação. Porque a produção de forragem não é constante. Então, isso que gera esse desbalanço. Aí há alternativas, que é a alteração da taxa de lotação ao longo do ano. E existem, né, eu coloquei ali as braquiárias, né, um dos exemplos, né, da produção de braquiária, as braquiárias de maneira geral, as urocloas de maneira geral, elas conseguem produzir um pouco a mais na seca, e os produtores, e muitos pesquisadores, muitos técnicos, professores, enfim, assim como eu já o fiz, gostamos bastante de falar mal das braquiárias, né, que são a produtividade relativamente baixa, quando comparado, os teores nutricionais relativamente de medianos abaixo, dependendo da espécie que você está trabalhando, e é a pastagem mais cultivada no Brasil. E aí, durante muito tempo, eu fui me questionar por que ela é a pastagem mais cultivada. Porque os produtores aprenderam a manejar ela, diferente de algumas outras. Como assim?
Então, você tem, geralmente, os invernistas, né, os produtores em larga escala, principalmente, mas não só eles produzem, engorda o seu boi no período das águas, vai chegando no final do período das águas, que é quando o boi já está gordo, eles vendem e colocam um bezerro de reposição no lugar do boi. A taxa de lotação não é constante. Então, eles conseguem manejar a braquiária com esse regime de venda de animais no final da chuva, e colocar menos unidade animal, porque eles trocam, o número de cabeças permanece mais ou menos constante, mas a carga animal diminui, porque a quantidade de UAS é menor, né? Então, com isso, dá para manejar bem a braquiária nesse sistema, né? Mas para produção de leite, isso já é um pouco diferente, né? Para produção de leite é diferente porque você não tem essa venda, essa aquisição de animais, venda e aquisição de animais de menor porte com uma variação tão grande quanto é para a bovinocultura de corte. Então, por isso, né, e eu consigo observar que no passado a gente não tinha quase estratégias de suplementação na seca para bovinocultura de leite, e hoje isso é muito melhor do que era antes. Não ainda como gostaríamos, mas é melhor. Então, a ressalva que eu faço para o pastejo rotacionado é isso, tá? Qual é a vantagem do pastejo rotacionado? Se isso aqui fosse uma área só, você teria áreas que o capim está mais alto e áreas que o capim está menor. E a tendência dos animais é comer o capim que está brotando. Então, você vai ter áreas de subpastejo, ou seja, que a pastagem sobe demais, fica muito alta, e área super pastejada, em que a pastagem sobe, fica muito baixa. Nesse caso, criando um outro problema, que é a exposição do solo aos raios solares, e com isso, e também a não competição, né, da pastagem com as plantas invasoras. Vocês vão ver que vai ter uma outra palestra aí sobre defensivos agrícolas, né, sobre controle de plantas daninhas, né, de plantas invasoras. E isso é fruto de quê? Fruto de manejo inadequado. Então, o pastejo rotacionado te dá a possibilidade de fazer a colheita melhor, desculpa. Porque você tem um número de animais maior aqui e eles são obrigados a comer aquela pastagem até uma altura que a gente considera uma altura relativamente boa para cada cultivar que se está trabalhando. Então, ele melhora por conta disso. Só que tem algumas desvantagens, por exemplo, a quantidade de cercas que eu tenho que fazer. O manejo desses animais acaba tendo que ser maior. A mão de obra para manejar esses animais é maior. Assim, entre vantagens e desvantagens de cada produtor, né, a gente tem que apresentar as possibilidades para os produtores e eles que vão decidir qual mais se aplica, ou a gente, junto com ele, que é o mais indicado, decidir qual se aplica, e não tentar fazer com que os sistemas sejam todos uniformizados, independente do sistema produtivo, do produtor, da região e do que é o objetivo dele, né? E aqui eu trago uma tabela para vocês, né? Uma tabela, ela não é perfeita, com certeza, mas ela é uma tabela boa para quando se pensa em manejo de pastejo rotacionado com as principais espécies. Existe um outro entrave também que eu considero aí, que acabei não colocando nos slides, que é sobre a quantidade de novos cultivares que vem sendo lançado no mercado. A quantidade de cultivares é muito grande, cada um, né, e eles com acesso à informação, esse tanto de informação que chega para a gente, né, o produtor às vezes tem um solo que não se adequa a determinada pastagem, porque o manejo dele, porque o solo dele tem determinadas características, porque o regime de chuva tem determinada característica, porque o manejo dele tem determinada característica, e às vezes aquela pastagem, aquele tipo de pasto, aquela cultivar é ótima, mas não para a condição dele, né? E então acaba que fica muita informação e a gente da ciência da pesquisa, né, tem que ficar aí tentando descobrir como é que maneja determinados capins, né, e no final todo mundo volta para a braquiária, porque já sabe como é que maneja mais ou menos. Mas aqui entrada e saída, altura de entrada e saída para algumas cultivares, né, então você tem aqui, a gente agora já nem consegue classificar mais, né? Para braquiárias você vai fazer isso, para pânico ou megatiros, né? Megatiros máximos, né? Você vai fazer isso. Não, porque tem várias cultivares, aqui ainda são cultivares mais antigas, né? Não são nem tão novas ainda, né? Assim como nós temos hoje várias outras cultivares muito mais novas que carecem de outro manejo também, né? Temos também o pastejo diferir que é de adiar, né? O pastejo também chamado de pastejo protelado, né? Que a gente
ou feno em pé, como se chama, ou vedação. O pastejo, você veda o pasto, você não deixa os animais entrarem, e aí coloca os animais numa área, tira daquela área e passa para outra, né? Só que tem um problema. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter menor custo para a implantação desse sistema, né? A desvantagem é que a macega ou palhada, ou esse feno em pé, ele é de baixa qualidade, tá? Não que no rotacionado não seja, tá? Do rotacionado acaba sendo um pouquinho melhor, não 100%, né? Mas um pouco melhor. A produtividade desse sistema. Você tem um problema também com relação à colheita. Então, você pode ter áreas, como as áreas são maiores, você vai ter área de subpastejo e área de superpastejo. Sempre lembrando que manejo equivocado, você pode perder. Teve um professor meu do mestrado, Zanini, que ele falava assim, se você tiver pasto sobrando na sua propriedade, fala para o vizinho trazer o gado dele e colocar o gado dele para comer o seu pasto, para não deixar sobrar demais. Porque se sobrar demais, depois ele acama, ele deita e você perde tudo, né? Então, é melhor dar para o vizinho, né? Para alguém colocar os seus animais para pastejarem, que você ainda vai ter depois na seca, você vai ter alguma coisa para alimentar os seus animais do que deixar passar. Então, você tem subpastejo e superpastejo, né? A consequência do superpastejo é que a taxa de retorno de rebrote vai ser demorada, e o principal problema é que depois você vai ter que gastar com agrotóxico para matar as plantas não desejáveis da sua pastagem. E sabemos hoje que o Brasil é líder em consumo dessas substâncias químicas, e sabemos também que o Brasil aumentou 552% o uso de agrotóxicos do período 2021 até agora. E a produtividade não aumentou 522%, né? Aumentou muito menos que isso, a produtividade do nosso país. Então, está se tornando um problema ambiental gravíssimo, com vários, né? Inclusive para setores da produção agropecuária, como para a apicultura, é um dos principais causadores de problemas relativos à apicultura, né? Produção de mel, a polinização, né? Principalmente para quem é da área da agronomia, tem que ficar mais atento a isso, né? Grande parte da produção das nossas cultivares agrícolas produzem porque tem a polinização praticada por organismos biológicos, né, como abelhas, e isso impacta diretamente no PIB nacional, né? E aí tem alguns outros entraves, alguns problemas, que é o manejo antes do período de diferimento, né? A espécie de planta depende muito também dessa espécie. Os pânicos são mais difíceis, né? Os megatídeos máximos são mais difíceis de se manejar no pastejo diferido, porque tem um período do ano que eles crescem muito rápido e outro período eles acabam baixando e não produzindo quase nada. Então, pode acontecer, né, o acamamento, né, que é esse caso dessa imagem aqui. Então, olha lá, isso aqui não se aproveita quase nada, né, depois que acamou. Não é pior, né, mas era quase que pior do que se você tiver um super pastejo. Então, assim, a duração do diferimento ela é importante. O quanto tempo vai ficar parado, vai ficar vedado, né? E a taxa de lotação é importante também. Assim, não tem receita de bolo, né? E aí, qual a espécie cultivar, né? Qual a espécie a ser utilizada ou a cultivar a ser utilizada? E aí vai depender das características do solo, vai depender da característica do clima, vai depender do manejo que o produtor vai depender de vários fatores, né? É aquela história que sempre a gente ouve falar, e é até engraçado, mas é verdade. Você pergunta para um zootecnista, para um agrônomo, alguma coisa, ele vai falar depende. Por quê? Porque depende mesmo, né? Então, in loco, né? Cada produtor vai ter uma realidade. A gente, na graduação, tem que aprender as diversas possibilidades. Então, quando a gente trata de um tema tão amplo quanto esse, a única palavra que nos resta é depende, né? Porque uma coisa quando se trata desse tema amplo, outra coisa é lá na propriedade. Aí, quando você chega na propriedade, você chega em loco, você conhece o produtor, sabe qual é o objetivo dele, qual é a produção dele, qual é o solo dele, que região que ele está, aí você tira os dependes, né? Se você tiver uma boa formação, óbvio, né? Então, tem várias, né? E aí existem para o diferimento, geralmente são essas espécies que têm um crescimento um pouco não tão grande, né? Então, aqui, ó,
um gráficozinho trazendo o desempenho de bovinos durante o inverno em pastos diferidos de braquiária decumbis, né, inclusive herbazílicos, em função da altura inicial do pasto. Então, em função só da altura inicial. E observamos que, então, nós temos aqui ó, o desempenho animal em gramas, né, e a altura inicial. Quando se tinha a altura inicial de 10 centímetros, você teve esse desempenho. Quando você teve a altura inicial de 40 centímetros, você teve esse desempenho. Isso porque a qualidade nutricional, lembrando que esse trabalho ele foi feito um ajuste de carga em função da produção de forragem, tá? Então, obviamente que a quantidade de animais por área aqui foi um pouco menor do que aqui. Mas a gente observa que a qualidade da forragem acaba sendo um pouco melhor. Então, aqui nós temos também com relação à época de utilização da pastagem, né? E a utilização da adubação nitrogenada, né? E a produção da forragem. Então, a gente observa que a produção da forragem, quando você faz a adubação, acaba sendo maior, né? Para quando comparado quando não se faz adubo, né? O preço que adubo está hoje é difícil convencer um produtor a adubar, né? E ele não consegue entender que ele está num ciclo vicioso de reforma e recuperação de pastagem que gasta muito mais do que adubar. Mas cada dia mais vai ser mais difícil ainda convencer esses produtores disso, porque cada dia mais o preço do adubo vai estar mais caro, né? O nitrogênio é derivado do petróleo, o petróleo está com 2050, né? Os dias estão contados para o petróleo, né? Que é 2050, mas a mesma coisa se aplica para o fósforo e para o potássio, né? Que também mais ou menos se findará na mesma data. Então, cada dia que passa, é óbvio que esses produtos estarão mais caros, né? Isso não há sombra de dúvidas. Então, aqui tem alguns passos, né? Com duração de período diferente, né? De ferimento, né? Então, períodos longos, você tem um baixo valor nutritivo da forragem, possibilidade de acamamento, períodos curtos, baixa produção de forragem, com qualidade um pouco melhor, né? Mas, geralmente, assim, para tirar um pouco dos dependes, né? Eu sei que é chato os dependes, mas não é regra, mas, geralmente, o diferimento ocorre entre dezembro e abril e a sua utilização entre junho e setembro. Óbvio que se eu estiver tratando de um pânico, se eu vedar ele em dezembro, já foi, né? Ele vai cair tudo, vai tombar tudo, né? Vai ficar só talo, né? A qualidade nutricional vai ser muito baixa. A mesma coisa, dependendo do tamanho que está essa braquiária, né? Se ela estiver acima da altura recomendada de saída de corte, dependendo da braquiária, é óbvio também, dos seus 25 centímetros, muito provavelmente ela também vai acamar. E aí é aquela história, né? Quanto de área eu devo diferir? Porque a gente já sabe, então, que a produção de forragem é mais ou menos 70%, 80% no período da chuva e os outros 20%, 30% na seca. Se eu não usar a estratégia de alteração, eu tenho que estudar essa estratégia de alteração da quantidade de animais ao longo do ano, ou eu tenho que suplementar com alguma outra fonte de volumosa, né? Mas, geralmente, quando se difere? Quanto da área se reserva? A grosso modo, entre 20% a 40% do total. Então, se tem 10 hectares, deixo 2 para ser diferido, né? De 2 a 4. Então, 40% da área no início de fevereiro para consumo maio, final de julho. E os outros 60%, né, no início de março para utilização lá nos meses de outubro, né? Meados de outubro, mais ou menos. Então, essa aqui é uma receita de bolo, né, que dá para... carece de ajustes, é óbvio, ainda não é exatamente assim, mas é um guia, né? E aí cada profissional vai ter que criar a melhor estratégia para usar na realidade de determinado produtor, né? Então, você tem um menor custo, né? Óbvio que isso também vai ter menor produtividade. Então, assim, não é receita de bolo, né? E aí a silagem. Então, basicamente, assim, ó, ou a gente troca a carga animal ao longo do ano, se isso for possível. Se não trocar a carga animal ao longo do ano, a gente tem que criar outras estratégias, como, por exemplo, o uso de silagens, tá? Então, a silagem é uma alternativa interessante,
tá? E aí entra como uma suplementação, já que carece de volumoso no período da seca, né? Então, aí tem algumas características que a silagem deve ter, tá? Existem algumas possibilidades, né? Recentemente vem sendo usada em maior quantidade a silagem de capim, né? Porque a silagem de capim, ela, no período que está excedendo, você corta e faz a silagem. Hoje tem alguns tipos de capins que são mais adequados para fazer isso. Tem acesso ao maquinário que consegue fazer isso de maneira mais facilitada também, quando comparada com antigamente. Então, você tem algumas características para cada estratégia, tá? Assim, por exemplo, o milho, assim, de maneira geral, a silagem ela tem que ter 30% de matéria seca. Dependendo da cultivar, dependendo do que você está utilizando para fazer essa silagem, você tem que adicionar algum produto que retire um pouco essa umidade, né? Então, o milho tem que estar, se for fazer silagem de milho, ele tem que estar com o grão farináceo, né? Você quebra, ele está farináceo, né? O sorgo tem que estar pastoso, né? Essa é a produção média por hectare, tá? Isso considerando o manejo, entre 20 e 30 toneladas por hectare, entre 20 e 40 no caso do sorgo, né? Sorgo, agora tem umas variedades de sorgo que acabam produzindo um pouco mais, né? Mais recentemente apareceram no mercado. E o capim-elefante, né? O napier, produção de 20 a 30 toneladas também, só que a vantagem é que ele é perene, né? Ele é mais de um ano, né? E corta ele também 3 a 4 vezes no ano, né? A desvantagem da composição nutricional dele ser um pouco menor do que do sorgo do milho, né? E a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar ela é muito pouco utilizada, bem discriminada. Daqui a pouco eu falo sobre a cana. Então, assim, quando você faz a silagem, tem que tomar cuidado, né? Ausência total de oxigênio nesse material a ser ensilado, né? Para fazer a redução rápida do pH, né? E aí a composição nutricional acaba não caindo tanto. E existe o uso de aditivos, né? Dá para usar vários aditivos com intuitos vários, né? Um deles de melhorar a qualidade nutricional, né? Melhorar o teor de proteína, por exemplo, no uso da ureia, o melaço, né? Em silagem de capim, ou de capim-elefante, ou de capim mesmo, né? E aí a sacarose presente no melaço, né? Que é um carboidrato, vai servir de substrato para as bactérias acelerarem o processo de fermentação e com isso manter a qualidade nutricional dessa forragem. E aí você pode ser utilizado também o fubá de milho, né? Com duas finalidades, né? Um deles é adicionar matéria seca, já que ele tem em torno de 11% de umidade só, né? Então você acaba sequestrando a umidade do capim-elefante, às vezes até da cana também, se você for utilizar ou a silagem de capim. E outra característica é que aumenta o teor de carboidrato solúvel, fazendo com que as bactérias que fermentam, que conservam a silagem, se desenvolvam mais rápido. E aí existe também, não coloquei aqui, mas vários produtos no mercado que compensa usar, tem que usar, né, que são são vários aí, né, que são vendidos no mercado que a gente aplica na bomba costal ou algum outro método de pulverização, né, para acelerar o processo de fermentação. Então, existem algumas possibilidades como pré-murchamento, né? Você vai pré-murchar, você corta o capim, deixa ele pré-murchar. Óbvio que para Mato Grosso é difícil, o período bom o período ótimo de cortar esse capim no período da chuva, e no chuva é difícil você conseguir murchar. Pode ser que corte hoje, venha uma chuva e estraga todo o serviço, né? Aí tem que tomar alguns cuidados, né? Que às vezes passa batido, né? Tem que dimensionar bem o silo para que ele não, após a abertura dele, seja consumido como um todo após 30 dias, porque senão a qualidade nutricional vai cair, pode gerar alguns problemas mais sérios, como inclusive intoxicação pelo aparecimento de aflatoxinas, né, por micro-organismos indesejáveis. E se atentar para a quantidade retirada por dia, né? Que tem que ser de 30 centímetros por dia para que também não haja o contato desse material com o oxigênio e a fermentação indesejada, né, de micro-organismos indesejados. E a cana-de-açúcar, que eu falo que ela é pouco utilizada, deveria ser mais, ela tem a vantagem, ela tem uma desvantagem que o teor de proteína é muito baixo, mas pode ser corrigido com o uso da ureia, tá? Na receitinha de bolo tá aqui, tá? 100 kg de cana, 900 gramas de ureia e 100 gramas de sulfato de amônio, tá?
E a vantagem dela qual é? Ela está boa para ser cortada exatamente no período em que é o período que falta alimento para os animais, tá? Obviamente que essas técnicas de produção de silagem, tirando para bovino de corte, geralmente é usada para confinamento de parte dos animais, tá? E mais utilizada para bovinocultura leiteira, tá? Então, a cana-de-açúcar tem essa vantagem, né? De exatamente no momento que a pastagem está péssima, é que ela está boa para ser cortada, quando ela já acumulou a maior quantidade de sacarose possível. Antes um pouco dela soltar o pendão, que ela é quando ela amadurece. E se ela já soltou o pendão, ela começa a ficar com essa característica aqui, que é a cana isoporizada. A cana isoporizada, ela fica com essa característica esbranquiçada no meio. Isso aqui é um indicativo de que a quantidade de sacarose daqui já foi embora, foi para as raízes, né? Então, ó, quando a gente vê ela com pendão, a gente já vê essa característica, tá? E aqui no meio dá para ver também, ó, né? E ela manda as reservas de sacarose para as raízes, porque a cana é uma espécie que não evoluiu tanto, não conseguiu produzir semente, não conseguiu fazer a reprodução como algumas plantas mais modernas, digamos assim, mais novas, né, no processo evolutivo. E ela acumula reserva de raiz para soltar um broto lateral, então ela tira a sacarose que ela acumulou do processo de fotossíntese ao longo do ano, manda para a reserva para soltar um broto lateral e germinar e sair um filho, digamos assim. Então ela manda essas reservas para lá. E isso perde qualidade nutricional. E aí existe um período de amadurecimento, né, dessa cana, né, e isso faz com que você tenha necessidade de ter pelo menos duas, já que o nosso período de seca é de mais ou menos 6 meses, né? Então faz com que a gente tenha necessidade de ter 2 a 3 ou até 4 cultivares de cana um pouco diferente, com um período de uma ideal, que é um pouco antes a gente consegue nas usinas de cana. Então a gente vai lá e pega as cultivares que geralmente eles usam, né? Conversa com o pessoal. Isso é fácil conseguir hoje, antes não era tão fácil assim, né? Você tinha uma cana só e ela ia amadurecer toda em julho. Aí você ia usar cana ruim o resto do ano todo, né? Qual é a vantagem? A vantagem é de 80 a 120 toneladas por hectare, tá? Ano. Essa é a produção média da cana-de-açúcar, tá? Então tem essa vantagem, alta produtividade, né? Quando comparada, já que no período da seca o principal problema da cana o principal problema é a falta de volumoso, né? E aí, no caso da cana, né? E aí a pergunta é, quando ensilar? No caso da cana, não tem necessidade de ensilar. Há possibilidade de excedente você utilizar para fazer silagem? Sim, há possibilidade. Né? E se atentar para duas coisas, né? Uma delas é a umidade, né? E o teor de proteína que dá para ser corrigido com o uso, inclusive, da ureia. E o feno? Feno, não é que eu falo que feno não dá, né? Dá. Mas é muito difícil porque nós temos aqui o feno que deve ser feito no período da seca. No período da seca nós temos as pastagens de péssima qualidade e quando você faz a fenação a qualidade cai mais ainda. Então, para a região de Mato Grosso, para essa região que a gente está inserido, a fenação é uma alternativa quase que inviável. Então, tem possibilidade de uso? Tem sim, mas bem pouco. São poucos os casos que se aplica, né? Então, as suplementações, né, pode ser com ração concentrada, né? Geralmente o pessoal vai aplicar aí 1% do peso vivo, assim, usa-se uma regra meia geral, o ideal é se fazer o cálculo da dieta desses animais, avaliar o desempenho que se deseja e a partir do desempenho que se deseja, ver o valor nutricional da pastagem que você tem e fazer essa suplementação em função disso, né? Pode ser utilizada a ureia, né, no sal mineral, principalmente para o pastejo diferido ou para o rotacionado, onde não haja suplementação de volumoso, né, se atentando para o consumo desses animais. Isso dá um input, uma entrada de nitrogênio a mais, já que a braquiária, por exemplo, tem 8% de proteína, mas na seca ela tem 3%. Né? Por quê? Porque quando a gente percebe que ela começou a ficar mais seca, ela vai ficando menos verde. Menos verde é que a clorofila, que basicamente tem grande quantidade de nitrogênio, proteína, né? Ela está
se desintegrando, né, e indo para as raízes para ficar como reserva também. Então, essa entrada de nitrogênio via ureia é uma alternativa muito viável, né? Aquilo que eu falo, a mágica da ureia, né? Então, entra cada 1 grama de ureia que o animal ingere vira 2,8 gramas de proteína microbiana que vai ser convertida em proteína animal. Então, é meio mágico mesmo o negócio, né? Assim, você ingere 1 e 1 vira 2,8, né? Para a maioria dos alimentos, você ingere 10 para virar 1, na ureia é ao contrário, né? Então temos a mireia que é protegida, que é a somatória do amido com a ureia, para evitar os casos de intoxicação, e os proteicos, né? As dietas isoproteicas, né? Geralmente bastante empregado no pastejo diferido. Esse aqui geralmente o pessoal usa com 0,1%, ou 1 grama de consumo para cada quilo de peso vivo. Nesse caso, quem entra como regulador de consumo aí é o sal, tá? E aí, algumas coisas que a gente tem que refletir, né, sobre a sustentabilidade dos nossos sistemas produtivos. A primeira coisa que se fala em sustentabilidade é alta produtividade. Se a gente tiver alta produtividade, aí dependendo do custo social, ambiental e econômico, a gente categoriza com produção mais sustentável. Mas, assim, esses baixos índices, né, que a gente observa, será que eles são sustentáveis? A gente desmatando e colocando animais para serem produzidos a índices tão baixos, será que isso é viável a curto, médio e longo prazo, né? Então, existem alternativas mais recentes, uma delas é uma alternativa da Embrapa, né? A criação dos ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é um sistema muito bom. Eu falo assim que o melhor sistema que tem é o sistema agroflorestal, né? Sim, o ILPF é o caminho para a gente chegar aqui, tá? É o caminho para a gente vir para cá, né? Isso aqui, a técnica, né? Os sistemas agroflorestais, a técnica ainda está muito pouco estudada. A introdução de animais nesses sistemas agroflorestais ainda é bem pouco estudada, menos ainda do que a própria agrofloresta, né? Talvez o conhecimento com a agrofloresta é bem grande já, mas a introdução de animais nesse sistema ainda é muito pequena, mas pode ser que lá no futuro a gente observa isso sendo implementado com a maior intensidade. Então, eu às vezes comento também que nós estamos numa encruzilhada, né? Nós estamos numa encruzilhada que ela é o seguinte, nós estamos assim aqui, ó, ou a gente vai para a produção de carne e vegetal de laboratório, né? Bife de laboratório, mel de laboratório e assim vai, né? Ou a gente vai para um sistema mais sustentável, mais sintrópico, como sistemas agroflorestais, né? Não tem para onde correr, né? O cenário já está traçado, o que a gente tem de recurso é limitado e o nosso sistema não se adequa a esse modelo por muito tempo mais. Então, nós temos que pensar agora qual caminho a gente vai, né? Então, tem duas áreas aí, duas áreas de grande oportunidade de emprego para zootecnista, para agrônomo, que é a produção de produtos em laboratório. Tá? Não descarto essa possibilidade, não sou tão radical igual quanto alguns, é uma possibilidade, né? E a outra é caminhar para os sistemas agroflorestais, para os sistemas sintrópicos, né? Porque o caos que a gente já fez, ele já está se mostrando por aí. Bom, o que eu tinha para conversar com vocês até o momento era isso, né? Muito obrigado, tá aí meu contato, que podem ficar à vontade aí para perguntar agora e depois também. Muito obrigado, Rafael, pela sua palestra. Agora nós vamos abrir um momento para as perguntas. Nossa, me deu até um gelo agora. Eu desliguei aqui, ninguém falou nada. Falei, Vi, será que eu estava falando para mim mesmo aqui? Já vou conectar aqui o chat. Bem, Rafael, o Rafael, seu xará, Rafael Benevides, ele fala assim: excelente palestra, professor Rafael, parabéns. A minha questão é sobre como as técnicas de manejo
das gramíneas poderiam ser utilizadas para aumentar a produção de pólen, tendo em vista que cada vez mais se está utilizando mais agrotóxicos? Boa pergunta. Estou até vendo aqui a pergunta dele, só para me entender melhor a primeira parte da pergunta. Tá. A produção de pólen tem vários problemas aí, né? Pastagens, elas têm a possibilidade de oferecer pólen, sim, para os polinizadores, são recursos bons. Geralmente, num período em que há baixa floração na nossa região, né? Que é março, né? Mais ou menos aí, varia da espécie que você está utilizando, mas geralmente nesse período. Só que é o problema também, geralmente é pólen monofloral, né? E pólen monofloral, ou seja, de uma espécie só de flor, ele acaba trazendo alguns prejuízos nutricionais para essas abelhas. É um grande problema mesmo isso, né? Dos agrotóxicos, né? Eu fiz um trabalho no doutorado com relação a isso e me surpreendi. Achei que a coisa não estava tão feia assim, né? Com relação ao aparecimento de doenças, inclusive em humanos, né? Câncer, transtornos mentais, né? Vários deles, né? Ou de ordem neurológica, né? Como Alzheimer, Parkinson, TDA, TDAH, isso tudo está relacionado. Então, assim, não é só o ambiente que me preocupa, mas, assim, um bom manejo, pensando em pastagens, um bom manejo das pastagens, para que você não tenha o superpastejo, principalmente, mas o subpastejo também gera isso, mas principalmente o superpastejo, onde você diminui demais a altura dessa forragem, e aí você faz com que as plantas invasoras consigam vir, e aí você tem que usar a mão de um produto desse, né? Então, além desses prejuízos indiretos, que é, por exemplo, com polinizadores e com saúde humana e com saúde animal e com o ambiente como um todo, você tem o principal prejuízo econômico mesmo, direto do custo da aplicação desses produtos, né? Então, o manejo... Aí tem um outro fator ainda, que é o fator, bom, se eu manejo bem, a minha produção de forragem também é boa. E aí a minha resposta animal também será boa. Então, além do bom manejo, aumentar a produtividade, reduz os custos da produção, né? E a gente vê muito esses custos aumentados, inclusive, por conta do aumento do uso desses produtos, né? Não sei se eu consegui responder ele. Excelente resposta, Rafael. Então, Rafael, temos outro participante que fez outra pergunta. É o Valmir Ceballi. O Valmir, ele fala assim: boa noite, Rafael. Parabéns pela palestra. Para o pasto diferido, as braquiárias são mais adequadas pela relação folha-talo? Como fazer o diferimento do pasto ao longo das águas para utilização na seca? É realizado vedações parceladas? Qual o período de um parcelamento ou ao outro? Pensando na sua utilização na seca, utilizaria o rebaixamento do capim seguido de quantos quilos de adubação nitrogenada para a produção de folhas? Nossa, boa pergunta, mas ao mesmo tempo são várias perguntas, né? Não sei se eu consigo. Eu tenho quanto tempo para responder? Bom, mas basicamente assim... Quanto tempo você quiser, Rafael. Tá. Mas mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui a pergunta também para mim ir acompanhando aqui da primeira até a última. Bom, obrigado pela parabenização da palestra, né? Então, lá, para o pastejo diferido das braquiárias são mais adequadas pela reação folha-talo? As braquiárias, elas são mais recomendadas. A relação folha-talo, né? Como você disse, ela é um fator importante, sim, mas não é também só por isso. É porque no período, como o sistema radicular das braquiárias é um pouco mais profundo, ela tende a sofrer menos com a chegada da seca. Ela consegue ficar produzindo por um período mais longo ainda. Então, por isso que talvez ela possa ser uma das mais indicadas
para o pastejo diferido. Sempre lembrando que, nesse caso, a produtividade não será tão boa, né? Então, nós temos... Tem aqueles prós e contras, né? E, geralmente, ela está associada, né? Sempre lembrando que o pastejo diferido, se ele não for associado a uma outra estratégia de suplementação, seja suplementação de concentrado e principalmente suplementação de volumoso, você tem que trocar a sua taxa de lotação. Eu acho que esse que é o ponto que tem que ficar bem claro. Não tem como ter taxa de lotação constante no pastejo diferido ou no pastejo rotacionado, né, sem estratégia de suplementação. Então, basicamente assim, das duas coisas, uma a gente tem que fazer, ou trocar a quantidade, a taxa de lotação, ou suplementar. E aí, nesse caso, o suplementado deve, dependendo da quantidade de animais que você troca, deve ser, se a troca de animais for pequena, da carga animal for pequena, você tem que suplementar com volumoso. Como fazer o diferimento do pasto ao longo das águas para utilização na seca? É basicamente aquela receitinha de bolo que eu falei lá, né? Então, você vai selecionar aí 40% da área da pastagem no início de fevereiro, né, para consumo em maio, né, final de julho, mais ou menos, e 60% do resto você vai diferir ali de março para utilização em agosto, meados de outubro. Então, assim, para os meses, ou às vezes até antes, né? Se difere antes, dependendo da altura da pastagem, dependendo do pasto que você está utilizando, você consegue diferir lá em dezembro. E a braquiária, ela tem essa vantagem. Então, com a braquiária, se por acaso você reduziu ela lá em dezembro para a altura, aí depende, é lógico, é porque a gente fala braquiária, né? Parece que está falando de uma espécie só, e estou falando da braquiária brisanta, o braquiarão, né? Porque dependendo da braquiária que a gente... Estou falando do marandu, né? Dependendo da braquiária que a gente está falando, o cenário é todo diferente, né? Mas vamos pensar lá que... Vamos pensar para a braquiária brisanta cultivar marandu com saída de 15 centímetros, né? Então, ela saiu em dezembro com 15 centímetros, janeiro, fevereiro. Aí, muito provavelmente, dependendo da condição do solo que você tem, talvez você vai ter que passar o gado de novo nesse pasto para só fazer o desponte que a gente fala. Inclusive, até nem comentei sobre esse manejo, né? Que no pastejo diferido é muito interessante usar esse manejo, que o pessoal chamou popularmente, aí eu adotei, né? O chamado desponte e repasse. O que seria isso? Então, para essa braquiária que saiu com 15, né, centímetros, né, 15 a 25 centímetros em dezembro, você coloca lá para fevereiro, janeiro, fevereiro, mais ou menos, vai depender da condição que ela se encontra nesse período, os animais de maior exigência. Primeiro, é só para dar uma despontada mesmo, abaixar um pouco o pasto, permitir que entre um pouco mais de luz e ela estimule a brotação lateral, né, os perfilhos laterais, né, para que ela não cresça tanto e tenha uma relação de folha no período da seca um pouco maior do que como, tá? Então, esse diferimento é mais ou menos isso aí, né? É realizada a vedação das parcelas? Sim, nesse caso você não tem como ter um único pasto e conseguir fazer o pastejo diferido, né? Você tem que ter parcelas, né? Você tem que ter diferentes pastos para conseguir fazer isso. Qual é o período de um parcelamento ao outro, pensando em sua utilização na seca? Acho que já foi lá naquela resposta, né? Qual o período e realizaria o rebaixamento do capim seguindo de quantos quilos de adubação nitrogenada para a produção de folhas? Com relação à adubação, a gente, assim, adubação nitrogenada só, não, tá? Isso tem que ficar claro, né? É mais ou menos assim, você precisa da adubação nitrogenada, mas você também precisa da adubação com potássio e da adubação com fósforo, basicamente, dependendo do seu solo, de repente você vai fazer uma correção com alguma outra coisa, como o micro, não pode ser só adubação nitrogenada. Mas quando que se faz as adubações de maneira geral? Você vai fazer no período da chuva, né? Isso é fato, né? Quando em período da chuva? Você vai fazer no início da chuva, você pode parcelar ela em 2 ou 3 aplicações. Então, no início da chuva, no meio do período das chuvas e no final do período das chuvas, tá? Importante que se tenha essa adubação para pastejo diferido, principalmente,
do meio para o final da chuva. Tá? Essa adubação é muito importante e essa garantirá a melhor qualidade nutricional da sua pastagem para ser consumida no período de seca. Tá? Então, quantos quilos de adubo você utiliza? Aí a gente trabalha com aquela relação, que essa não é receita de bolo mesmo, às vezes se fala em 40 quilos de N, 50, 100 quilos de N, a recomendação é aquela, tá? Você fez o plantio da sua pastagem, né? Você fez a adubação de correção, né? Fez a calagem, fez todo o processo de adubação de correção, e depois você vai repor a quantidade de nutrientes que foi retirada. E aí a conta, que é simples, ao mesmo tempo que não é simples, é só você fazer a conta, tá? Quantos quilos de animal, quantos quilos eu produzi por hectare? A partir da sua produção, ou seja, a partir da quantidade que você tirou, você repõe. Então, mas aí vai depender de várias coisas, né? Mas basicamente isso. Se você, quando plantou a sua forrageira, você fez a correção do solo, né? Adubou, a correção que eu falo é com cálcio, é com fósforo, com nitrogênio, com fósforo, com potássio, com micro, com vários, né? Com enxofre, enfim, o que a solo estiver necessitando, né? Depois você repõe o que foi perdido. Basicamente é isso. Porque, assim, se eu falar uma quantidade de quilos, uma coisa é a quantidade de quilos para braquiária brisanta, outra coisa é para umidícula, outra coisa é para pânico, né? Para megatiros, por exemplo, para Mombaça, para Tanzânia. Aquele que produz mais, obviamente que os animais vão comer mais, ele também vai extrair mais do solo. Por isso a quantidade deve ser maior. E aquele que produz menos, ou seja, que extrai menos do solo, a quantidade vai ser menor de reposição. Bom, não sei se eu resposta. entendi. Excelente resposta, Rafael. Então, a Maiuli Fernandes tem também outra pergunta. Ela fala assim: será que compensa utilizar biofertilizantes na adubação de pastagens? Ótima pergunta. Será que compensa? Depende. Depende de que biofertilizante você vai utilizar e a forma de aplicação. Me parece que teve uma pegada nessa pergunta aí de adubação foliar. Não sei se eu interpretei errado, mas parece que teve. Para pastagem e adubação foliar, eu não achei nenhuma assim que funcione tão bem. Então, se fosse isso a pergunta, os custos com aplicação talvez não sejam tão ideais. E aí, porque tem várias coisas envolvidas. Primeiro, assim, qual é o momento certo da aplicação? Né? Qual a altura do pasto? Né? Qual é a taxa de lignificação desse seu pasto? Se é uma pastagem mais nova, né? Se é um pasto novo, se a brotação começou há pouco tempo, obviamente que a capacidade de absorção da adubação foliar é um pouco maior. Agora, assim, o que eu falo sobre biofertilizantes de maneira geral, sim, é viável, compensa utilizar. Meu pai tem um sítio lá no assentamento Paiol em Cáceres, a gente trabalha com piscicultura também, e a gente tem um microabatedouro, né, um frigorífico de peixe, a gente utiliza os resíduos que saem do frigorífico no biodigestor e utilizamos um biofertilizante, né, que é com resíduo de peixe, né, de vísceras de peixe e esterco bovino, né, que tem uma bovinocultura leiteira também. E a gente usa isso como biofertilizante e é excelente, tá? É aplicado no solo, né? Então, assim, qual é a vantagem do biofertilizante? É que você tem um produto, na maioria das vezes você está reutilizando alguma coisa que teoricamente seria desperdiçada, né? Então, é compensador, sim, utilizar biofertilizante. Aí depende de um monte de coisas, né? Então, por exemplo, tem um produto no mercado aí, que talvez você deve conhecer, né? Inclusive derivado de peixe, né? Que o pessoal está usando bastante, só que não tem apresentado bons resultados, porque geralmente aplica-se em pastagem já passada do momento ideal e com adubação foliar, né? Que talvez não seja a melhor forma para se utilizar para a maioria das espécies de plantas forrageiras, né? Excelente resposta. A Ana Vitória Kindi também tem outra pergunta. Ela fala assim: quais são as inovações tecnológicas ou práticas sustentáveis que podem ser adotadas para melhorar
a resiliência das pastagens à seca? Cara, é uma prática, assim, dentre tantas, né? Mas é uma prática, assim, bem nova, assim, que... Tô zoando, né? Ela é milenar, né? A incorporação de matéria orgânica no solo. É, acho que é uma coisa que já existe milhares de anos, todo mundo sabe, nem todos praticam, mas é isso, né? E, assim, os sistemas agroflorestais e com utilização de animais, o objetivo desses sistemas é isso, né? Depositar a matéria orgânica vai reter umidade no solo, vai estruturar melhor o solo, vai criar condições para as raízes conseguirem penetrarem melhor no solo. A utilização, por exemplo, igual o ILPF que eu comentei, né? Ou na mesma agrofloresta, né? É um ciclo natural das plantas no período das águas, elas criarem bastante raízes, no período da seca essas raízes morrerem. No outro ano, quando vem a chuva de novo, essas raízes que morreram vão ficar ali, aquele canalzinho de onde a raiz morreu, para acumular água, para reter água, além de favorecer, por exemplo, o aparecimento dos melhores tratores que existem, que são as minhocas, né? Que conseguem penetrar no solo e criar canais também de retenção de água, né? Favorecendo assim, o desempenho das plantas forrageiras. Mas, assim, basicamente, e se você tem estratégias... Eu até comentei, falei já hoje assim, o subpastejo, talvez ele não seja tão prejudicial quanto o superpastejo. Porque, assim, qual que é o... Não estou falando para vocês fazerem subpastejo, tá, gente? Não vou falar que eu recomendei. No subpastejo, você tem uma incorporação de matéria orgânica no solo. Basicamente é isso. Tá, mas se você tivesse animal lá comendo esse capim que teoricamente ia ser subpastejado. Os animais comem e defecam, né? E incorporam matéria orgânica no solo. Então, por isso que eu não recomendo de forma alguma o subpastejo. Mas o subpastejo é um pouco pior, né? Por isso, mas só por isso. Economicamente não é viável, você vai ter que gastar depois com produto ou mão de obra para tirar as plantas indesejáveis, tá? Mas assim, acho que a melhor prática sustentável para melhorar a resiliência é isso, é a utilização da incorporação de matéria orgânica. É lógico que aí eu estou pensando de você já ter utilizado a adubação correta, correção dessa pastagem, enfim, de repente usar, dependendo da condição do seu solo, você não está com o solo muito compactado ainda, né? E outro ajuste, né? A dotação da taxa de lotação adequada. Ótimo. A Carla Flores também tem outra pergunta. Será que as novas políticas de adubos propostas pelo governo federal é uma boa solução para o produtor? Olha, desconheço, desculpa, não vou conseguir responder, tá? Desconheço essa nova política de adubo. Independente da política, não sei se é desse governo, se é do governo anterior, mas enfim, né? Nova política não dá para saber de quando é. Mas assim, o principal entrave que eu vejo com relação à adubo não é nem do cenário conjuntural, né? Ou da conjuntura, né? E sim ela é estrutural, né? Nós temos, isso está mais do que claro, né? Vários pesquisadores que mostraram, principalmente o Leng, né? Em 2008 ele publicou um artigo e ganhou alguns prêmios por conta disso, que ele fez a relação do uso de combustíveis fósseis, né, o uso de petróleo de maneira geral, e o uso dos adubos químicos. Os adubos vêm da onde? Então, os principais, né, nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio do petróleo, né? Você tem hoje já técnicas de extração de nitrogênio do ar atmosférico, né? Não sei se vocês sabem, mas o ar atmosférico tem, não sei se é 76% ou 78% de nitrogênio, só que eu acho que para extrair 1 quilo de nitrogênio do ar atmosférico custa sei lá quantos milhões, né? É uma técnica ainda inviável. O volume de produção que a gente precisa atual, não sei daqui 100 anos, 200 anos como é que vai ser, mas agora não. Então, ela é derivada do nitrogênio. E os outros, do petróleo, desculpa, né? E os outros dois principais adubos, que é o fósforo e potássio, que são fontes de rocha, né? São das montanhas, né? Das serras. E todos esses já estavam sendo mapeados, já tinham sido mapeados, né? Então, o que esse
esse pesquisador fez? Ele avaliou o crescimento populacional junto com a utilização dos combustíveis fósseis e dos adubos. Então, nós tivemos em 1950 o início, digamos assim, era mais antigo, mas o grande início foi em 1950, desses produtos. 2000, a metade do uso desses produtos, mas descobriram o pré-sal, tá? O pré-sal tem importância, então você vai ter bastante petróleo ali, tá? Mas o pré-sal é insignificante para as reservas de petróleo que existem no mundo e, obviamente, as reservas de nitrogênio que existem no mundo também. Então, é importante para o Brasil, mas pelo volume total que existe, é insignificante. E aí você tem, então, 2050, que se dará, aparentemente, dependendo do nosso uso, né, quase que o fim desses produtos. A partir daquela data não foi descoberta nenhuma grande reserva, nenhuma grande jazida, nem de petróleo, nem de potássio e nem de fósforo, né? Então, voltando lá para a sua pergunta, é isso, eu não sei que política utilizou, independente da política que se utilize para redução de custo, qualquer coisa que se utilize, isso é a curto prazo, é para hoje, né? Para amanhã o cenário é diferente, para amanhã é a falta, com certeza. Ótimo. A Tamires Castilho, ela fala assim: boa noite, professor. Parabéns pela excelente palestra. Dentro de todas as técnicas ditas, qual você considera a mais eficiente para passar pela seca? A mais eficiente é você fazer silagem de milho, né, e fornecer para os seus animais. É a mais eficiente, não estou falando que é a mais barata. Não tem muito bem uma resposta, né? É aquilo. A gente fala os dependes todos, né? Depende do produtor, depende do que ele está produzindo, qual que é o objetivo dele. Em termos nutricionais, né? Aí tá. Se o produtor ele é um produtor de bovinos de corte, usa a engorda e aí ele usa engordar os animais a pasto, e então ele vai terminar esses animais no período das final das chuvas, que o animal já está pronto para ser abatido. Muito provavelmente o pastejo diferido pode ser uma alternativa interessante para ele. De repente fazer uma suplementação ou com ureia ou com proteico, né, um formulado isoproteico para o período da seca, e usa o pastejo diferido. Pode ser a melhor estratégia para ele, dependendo do que ele produz. Eu produzo bovino de leite, não tem como eu alterar a minha taxa de lotação ao longo do ano, vender animais e depois comprar animais. Então, a produção de uma silagem, a cana-de-açúcar, alguma dessas alternativas pode ser a mais viável para ele. Assim, se você me traçasse um cenário, né, se você me dissesse qual é a condição que você tem, eu com certeza, não sei se certo, mas eu te responderia qual é a técnica mais eficiente para a sua realidade. Ótimo, Rafael. Tem um comentário aqui da Lucilene Castro. Ela fala assim: esse material o professor vai disponibilizar para nós? Sim, posso disponibilizar sem problema nenhum. Apesar de que vai ficar gravado lá no YouTube, vai estar projetado lá, vocês conseguem acessar, mas eu mando para Maria Eduarda e eu não sei como que a possibilidade de disponibilizar para todos, mas já vai estar lá também, né? De qualquer maneira. Nós colocamos no site do evento, que aí fica disponível para todo mundo. Tá, beleza. Bom, então, Rafael, muito obrigada pela palestra. Acabou-se as perguntas. Muito obrigada pela sua contribuição no evento. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma palestra excelente. Que gostaria de agradecer o seu convite, o convite da professora Gil. Bom revê-las. E obrigado mesmo, né? Porque isso é sempre enriquecedor, né? É sempre bom, a gente se atualiza, pensa em novas possibilidades, porque sempre vem uma pergunta que te faz dar um chacoalhão e você consegue se formar melhor, né? E poder tentar contribuir. Espero que tenha contribuído com a formação de vocês, clareado algumas coisas aí que talvez ficam umas lacunas na nossa cabeça, principalmente quanto graduando. São tantas informações e a gente não consegue
separar muitas coisas, fica tudo meio embolado. E é isso, muito obrigado mesmo pelo convite para poder participar desse evento. E é isso. Espero que eu tenha conseguido responder mais ou menos as perguntas aí. Ah, mas você respondeu sim, tirou todas as nossas dúvidas e está convidado para participar dos nossos projetos aqui da Faculdade de Beleza. Forragicultura. Muito obrigado. A partir desse momento, nós convidamos os presentes para a apresentação da palestra Métodos de Propagação de Plantas Forrageiras, proferida pelo acadêmico da disciplina de Forragicultura e Pastagem, o Leandro Leucácio de Oliveira. O Leandro, ele é acadêmico e ele iniciou seus estudos na Escola Donga Liberty. Teve passagem pelas seguintes escolas: Mário Mota, União e Força, e finalizou seu ensino médio na Escola Tancredo Neves. Atualmente, é estudante de agronomia na Unemate. Na pandemia, ele trabalhou como técnico agrícola e atualmente ele está trabalhando na área de venda de gás de cozinha. Eu dou as boas-vindas ao Leandro, a quem agora eu passo a minha palavra. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Vamos, Sim. Leandro. Pode tentar compartilhar. Tá, vou tentar aqui. Você me avisa se der certo. Tá bom. Sim. Sim, deu certo. Espera aí que ficou na frente o... Aí. Boa noite, pessoal. Me chamo Leandro Leocádio. Vou estar dando continuidade na palestra. Vou falar um pouco sobre os métodos de propagação das forrageiras. Basicamente, as forrageiras é composta por duas famílias, né? A família das poáceas, que são popularmente conhecidas como as gramíneas, né? E as fabáceas, as leguminosas, né? O termo forragem, né? Ele veio para quê? Para definir o que seria isso, né? Seria o quê? A parte aérea da população de plantas herbáceas, né? Dessas duas famílias, que são produzidos com finalidade o quê? Para servir de alimento para os animais. Pode ser por meio de pastejo, né? Ou colhido e fornecido a esses animais. Porém, para implantar uma pastagem, né? Um dos métodos mais utilizados, né? E eficiente, prático, seria a utilização de sementes, né? Só que, como eu vou citar alguns exemplos adiante, podemos ver que temos alguns empecilhos, né? Algumas culturas Leandro. que... Sim. Com licença, os seus slides eles não estão passando. Não Você está não passando. colocou o slide em modo apresentação. Espera aí. Deixa eu voltar. Tenta colocar ele em modo apresentação. Só um minuto. Passou agora? Está passando. Passou? Sim, está no slide de introdução agora. Aham. Voltando ao assunto. Para implantar, a semente seria o meio mais prático, mais eficiente, né? Porém, temos algumas culturas que esse meio não dá para ser utilizado, né? Aí aqui eu vou citar alguns exemplos. A questão da grama missioneira gigante, né? Que por ela ser um híbrido triploide, né? Ela produz sementes que não são viáveis, sementes estéreis. Então, você tem que utilizar outro meio de propagação, né? Outro exemplo disso, né, seria o gênero sínodo, que por ter uma descendência heterozigótica, né, de alelos segregados, ou seja, eles são híbridos intraespecíficos, ou seja, proveniente do cruzamento de espécies diferentes, né? Aí isso causa uma esterilidade na sua semente também. E temos também a questão do amendoim forrageiro,
que a sua semente, né, ela se encontra abaixo da superfície do solo, né, dificultando a sua colheita. Temos também a questão do capim quicuio, que a sua semente ela é pequena e ela se encontra em volta da bainha foliar, né? E também temos o caso do capim-elefante, do amendoim rizomático, que ele tem uma sobreposição de diferentes características que dificulta essa produção dele via semente, né? Que seria o quê? A segregação de alelos, a baixa quantidade de sementes viáveis e a dificuldade de colheita. Aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da importância da forragicultura no Brasil, né? Dados do IBGE de 2021 mostram que o rebanho bovino do Brasil está estimado em 224,6 milhões de cabeças de gado, né? Aqui eu estou incluindo somente os bovinos, e não todos os ruminantes, mas só aqui a gente pode ter uma noção, né, do tamanho que é essa cadeia e como que a gente tem que alimentar eles, né? Essa alimentação é feita através de quê? Através da forragem, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de propagação, né, das gramíneas e da leguminosa. Pode ser via semente, como eu disse, é o meio mais utilizado, ele pode ser feito a lanço ou um plantio em linha, né? E ele pode ser vegetativo, né? Exemplos disso seria a brotação de gemas, que aí poderia ser um exemplo na cana, no capiaçu, né? Tem a brotação de gemas laterais. E também poderia ser através de estolões e de rizomas, como mostra a imagem, né? Leandro, Oi? desculpa novamente, mas nós temos que colocar a apresentação em modo apresentação. Ué, não tá. No cantinho, não tá. Tem como colocar nessa tacinha, aqui no cantinho, aperta nessa tacinha. Apertar onde? Aqui embaixo tem comentários, aí tem modo leitura e tem modo apresentação. Você coloca nessa tacinha, aperta. Porque tá aparecendo o PowerPoint. E aí não tá passando os slides, tá bom? Ah, sim. Aqui embaixo. Aqui tá, ó. Pausa, anotações, slide control, participantes, chat. Não Aqui aparece. Não é no Zoom, é no PowerPoint. Ah, sim. Deixa eu só tirar essa aqui agora que eu coloquei aqui do Zoom. Espera aí. É modo exibição de leitura, isso? Não, esse, apresentação de slides. Isso. É ele que eu estou utilizando. Aí vamos falar um pouco das propagações via semente, né? Na grande maioria, essa propagação via semente, ela é sexuada, ou seja, o embrião ele é formado pela fecundação do óvulo pelo gameta masculino. Já em boa parte das gramíneas, né, o embrião ele se origina pelo processo assexuado, né? E esse processo é denominado de apomixia, né? E aí temos um grande potencial na produção de sementes híbridas, né? Visando o que? A manutenção do vigor híbrido e a longevidade dessa cultura, né? E já para implantar, né, a questão dessas culturas via vegetativa, né, há alguns fatores que a gente tem que analisar. Por exemplo, a escolha da espécie de forrageira que você vai utilizar, se ela se adequa à sua região, né, a questão do zoneamento agrícola, né, também temos a questão de, quando você for fazer essa escolha, procurar o auxílio de especialistas, né, de profissionais da área, ou até mesmo
o auxílio de instituições de pesquisa, que desenvolvam pesquisa sobre a cultura que você pretende implantar, né? E devemos evitar o quê? A questão de influência, por exemplo. Fulano vende tal marca comercial, e você procurar auxílio com ele, pedir ajuda a ele, porque ele pode acabar favorecendo a marca que ele vende e não te indicar o melhor produto para aquilo, né? E também evitar a questão do modismo, que seria o quê? O meu vizinho, fulano faz assim, então eu também vou fazer assim. Não, porque aquilo depende. Ele tem um tipo de solo, você pode ter outro tipo de solo. Há vários fatores que vão depender para quando você for adequar, né, essa cultura ali. E aí, após você escolher a espécie, né, você tem que prestar atenção também na questão do material que você escolheu, né? Devido à questão da origem genética dele, né, tem uma boa origem genética, né? Esse material está livre, esse material propagativo que você pega está livre de doenças e pragas, senão você pode vir ter problemas como, por exemplo, virose, cigarrinha, fungo, entre vários outros fatores que podem afetar a sua cultura, né? E isso pode gerar perdas, né, na questão da produtividade, até mesmo, se for um caso mais drástico, a persistência da pastagem, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de gramíneas que são adaptadas ao Brasil, né? O milheto, azevinha anual e perene, capim lanudo, capim nilo, capim sudão, centeio, cevada forrageira, festuca, os tíftons, a grama missioneira, pensacola, trigo, triticale, Leandro, milho, Oi? desculpa novamente. É que Seu... não está passando os slides. E O pessoal agora? aqui do painel está falando para você dar um F5. Aperta no F5. Que aí F5. ele vai colocar. Foi? Não foi. Se eu sair e colocar para apresentar de novo. Eu acho que você vai passar manual, entendeu? Em vez de você ir apertando, você vai clicando aqui do lado e vai passando um por um, Leandro. Eu acho. Agora eu estou em exemplos de leguminosas? Vai exemplo de Isso. gramíneas. Uai. Agora E está em agora? leguminosas. Agora é leguminosa. Pode continuar, Leandro, já está em leguminosas. Leandro? Oi, tá me ouvindo? Sim, Leandro. Pode Desconectou aqui, continuar. só um minuto. Foi? Foi, agora apresentou, tá? Tá em modo apresentação, tá bom? E para concluir, né, eu queria falar sobre a questão da importância da forragicultura no agronegócio brasileiro, né? O quanto ela representa no nosso PIB, né? Desde a questão da produção de proteína animal, né, para os ruminantes em si, né, até mesmo a importância, por exemplo, numa rotação de cultura, uma cobertura verde, ciclagem de nutrientes, simplesmente a cobertura do solo, né? Ela serve também até em caso para cobrir o solo para evitar erosão. No mais, é isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Eu agradeço ao convite da professora para participar, né, e a atenção de todos. E estou aberto às perguntas. Muito obrigada, Leandro, pela sua palestra. Nós vamos agora entrar no chat para ver se tem alguma pergunta. Bom, não tem nenhuma pergunta no chat.
Nós queremos muito te parabenizar pela palestra, porque você veio sozinho, né? Seu companheiro, ele desistiu. Então, Sim. nós queremos te parabenizar pela coragem. E me desculpa por eu estar interrompendo toda hora, tá bom? Não, tranquilo, é que como eu nunca utilizei o Zoom para apresentações, né? Aí é complicado, acaba acontecendo essas falhas técnicas. Mas eu que agradeço a oportunidade, né? Desculpa pelo nervosismo e tal. Primeira vez apresentando assim, né? Sim, é difícil mesmo. Sim. Tem um comentário no chat, vamos ler. O Rafael Kiel, ele fala assim, parabéns pela palestra. A Obrigado. professora Juliana também. Parabéns, Leandro, pela palestra. Obrigado. A Stephanie também. Parabéns pela palestra. Leandro. Obrigado. Então, gente, nós vamos ler agora os nossos agradecimentos. Eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a toda a equipe do painel de forrageiras que tornou essa palestra possível. Seu comprometimento e trabalho árduo foram fundamentais para o sucesso desse evento. Também gostaria de estender minha gratidão aos estagiários, cuja contribuição valiosa foi essencial para o desenvolvimento desse projeto. Agradeço igualmente aos calouros em acreditação, cujo entusiasmo e energia trouxeram um novo vigor ao evento. Por fim, agradeço a todos os participantes, em especial ao Zou Fértil, à professora Juliana, aos palestrantes Rafael Kiel e Leandro Del Cássio. Por fim, obrigada a todos por tornarem esta palestra uma experiência enriquecedora e boa noite, gente. Amanhã nós temos de novo a palestra às 7h da noite, às 19h, e eu conto com a presença de todos vocês, com o mesmo entusiasmo de hoje. Pessoal, acabamos de colocar a lista de presença no chat. Queria agradecer também, né? Aproveitar as palavras doces da Duda e pedir para vocês assinarem a lista, dar um alô para o pessoal que veio aí nos assistir. Muito obrigada para o Rafael mais uma vez, para o Leandro, parabéns. E eu vou encerrar a gravação, mas a lista está aqui, nós vamos ficar para conversar mais um pouquinho para quem precisar.